eu tô no grupo também, ainda no WhatsApp, qualquer coisa podem me chamar por lá, tá bom? Tá bom. Ah, muito bom. É isso. Obrigada, Flávia. Obrigada a vocês. Por Eu vou todo tomar mais o tempo aprendizado. da aula. Imagina. Tchau, Flávia. Obrigada, Flávia. Brilha muito no seu caminho. E a gente se vê quando a gente marcar Tchau, lá. Flávia. Tchau. Boa sorte. Obrigada. Eu vou dar sequência. Hoje é o Dirceu que está apresentando. Eu já comecei a gravar. E para quem chegou depois, né, a gente estava falando com a ex-monitora, que ficou durante anos com a oficina de informática e com a turma, muitos que estavam aqui antes que eu mesmo já conheciam toda a dinâmica da oficina, e a Flá também foi super importante para eu aprender como apresentar. Então agora a gente tem todo esse sistema, todas as aulas construídas por causa de tudo que a gente aprendeu com os outros monitores que vieram antes da gente. Ela deixou aqui o contato dela, caso vocês queiram. A gente organiza algum dia desses para se encontrar pessoalmente com todo mundo, se der, né? Seria muito bom, viu? Obrigada, Dai, pelo carinho também. Muito bem, Flávia. Vamos embora ser feliz. Vocês estão em ótimas mãos, viu? Podem ter certeza disso. O Dirceu também. Muito bacana. Obrigada, viu, gente, pela oportunidade de trabalhar com vocês aqui. Tá bom? Super beijo. Vou sair da sala, tá? Obrigada. Obrigada, Flá. Até. Tchau, até. Até. Aqui o pessoal tá chegando, já comecei a gravar, então hoje a aula vai ser sobre Google Play. É uma aula rapidinha e acredito que vocês até já saibam mexer nesse aplicativo um pouco, porque geralmente é uma referência para a gente ter todos os outros aplicativos que a gente tem no celular, mas tem coisas que às vezes a gente não sabe que dá para otimizar, né? Então eu vou pedir pro Dirceu passar aqui o slide. E aqui tem os monitores que estão ativos para tirarem dúvidas. Hoje não estão todos, mas é porque também vão ir logo depois para um evento que é muito importante para a gente aprender constantemente. E os que estiverem também, vocês podem tirar dúvidas. A gente vai tentar anotar todas as dúvidas de vocês para passar depois, tá bom? Podem mandar no chat. Pode passar, Di. Aqui a gente vai mostrar primeiro para vocês. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu sei que minha gravação sempre fica com voz baixa, mas é por causa do sistema do computador. Tá dando para me ouvir bem? Tá tudo ok. Ah, perfeito. Perfeito. Aqui nós mostramos o sistema que é utilizado nos smartphones. Então a gente tem o sistema Android e esse tem o nome para o aplicativo, né, do Google Play. Já para o sistema do iOS, a gente tem o Apple Store. E eles são diferentes para esses diferentes tipos de modelo de smartphone. O Google Play vai estar no Android, então pode ser o seu celular que é da Xiaomi, que é da Samsung, que é do Motorola. Se eu esquecer algum, são todos esses sistemas. Do iOS é só quem tem a Apple mesmo, tá bom? Pode passar, Di. E agora a gente vai mostrar para vocês sobre o aplicativo. Então, primeiro, se vocês estiverem com seu celular em mãos, e a gente depois vai ter uma parte interativa que vai ser mais fácil para assimilar, tá bom? No seu dispositivo, vocês vão acessar o Google Play, né? Vocês vão tocar no Google Play e logo em seguida vocês vão abrir. Então, pode passar, Di. Eu vou fazer aqui junto com vocês, porque vai que alguma coisa é diferente, né? Aqui só mostrando como ele aparece no smartphone de vocês. É um exemplo, talvez esteja em uma localização diferente, mas geralmente é esse o ícone que vocês vão achar, tá bom? Pode passar, Di. E se estiver indo rápido, podem me avisar também, tá bom? Então, caso vocês ainda não tenham algum login, aqui é só para passar algo rápido, né? Para caso alguém ainda não tenha mexido, você precisa fazer o login, que geralmente ele vai pedir uma conta sua do Gmail ou de outro... Não, tem que ser do Gmail mesmo. Vão pedir uma conta e se vocês não tiverem, eles fazem na hora com você, seguindo esses passos, né? Colocando o e-mail, às vezes a data de nascimento. Já se você já tiver na sua conta, não precisa fazer esses passos, tá bom? Pode passar. Vocês podem falar aqui no chat caso tenha algo diferente para vocês.
Então, quando a gente entrou nesse aplicativo e já estamos na nossa conta, que se chama o login, né, que a gente faz, que significa que a gente acessou o nosso cadastro com os nossos dados, a gente vai ter nessa barra de cima a parte de pesquisa, onde a gente consegue encontrar os aplicativos, consegue pesquisar algum app que a gente recomendou, né? Por exemplo, WhatsApp, Google Drive, a gente consegue pesquisar tudo nessa barra de cima. Ainda nessa barra, vocês vão ver que tem um ícone de fotinho, né? No de vocês vai estar diferente, não vai ser igual, tá bom? Porque vai mostrar a fotinho que vocês têm no seu Gmail, na sua conta. Então, às vezes, quando não tem foto, vai aparecer tipo uma letra, com alguma cor, só uma letra. Então, vai estar diferente, isso dá para vocês mudar depois, qualquer coisa. Posso ter a mesma conta do Gmail em 2 celulares diferentes? Pode sim, pode acessar. Então, continuando aqui, vocês vão ver que essa vai ser a fotinho. Aí, quando a gente clica nessa fotinho, depois eu vou mostrar para vocês que dá para acessar outras partes do gerenciamento desse dispositivo. Mas vamos com calma, né? Então, já que vocês já notaram que tem essa fotinho, do lado dela vai ter um tipo de microfone. Ele é bem simples, mas é para dar acesso para quem às vezes não tenha facilidade de digitar. Então, é só você falar. Você clica nesse microfone que você pode falar o aplicativo. Às vezes a gente não sabe como se escreve, né? Tipo Shazam, que é um aplicativo para descobrir músicas. Então, às vezes a gente não sabe exatamente como se escreve, e aí vocês podem só clicar nesse microfonezinho para falar. Pode passar, Di. E se alguém tiver uma dúvida, Marli, pode falar. Ah, fechou o microfone. Eu tenho dúvida, umas coisas bem assim primárias. Eu não sei usar o celular que nem eu uso o computador. Na verdade, esse Android, smartphone, eu não diferencio por alguma coisa. Eu tenho celular, mas tudo que eu preciso programar, eu peço para o meu filho e para minha filha, como eu procuro só coisas do meu interesse. Às vezes está até escrito não seguro, uma receita, seja lá o que for, eu entro assim mesmo, para saber o meu interesse. Como você falou, a gente tem que saber se confia, não confia no site. Eu insisto, porque eu tenho interesse naquilo. Aí eu embaralho tudo. Esse assunto do celular, do computador, muito pouco. Eu entendo e eu tenho o login do Google, mas no celular, para mim, já fica diferente. Eu não sei falar, diferencio o uso de smartphone, o que está falando. Você está entendendo? Sim, tô Eu não entendendo. uso as duas coisas se eu não pedir ajuda aqui em casa. Eu sou crua nisso aí. Mas não tem problema, exatamente. A gente vai colocar aqui o passo a passo e eu vou te reenviar que teve a aula que foi de smartphone, que aí mostra certinho como é a diferença do iOS e do Android, para lembrar. Mas não tem problema a gente ter dificuldade, porque ele muda mesmo e às vezes a gente até fica cansado de ter que configurar o dispositivo Isso móvel mesmo. e o dispositivo que é do computador, mas não tem problema, você vai aprender, eu também constantemente tenho que estar aprendendo, e aí você vai conseguir fazer também sozinha depois. Vai até ensinar os outros aqui, ó. Mas não se preocupa. Então aqui, digamos, você olha para o seu dispositivo, ele vai ter mais ou menos a mesma, vai ser semelhante a esse. Você coloca ele como um exemplo. Então, essa parte é a gente acessando o Google Play, por exemplo, tá? Se vocês chegaram nessa parte, todo mundo me dá o joinha que eu dou sequência aqui. Todo mundo conseguiu acessar essa parte? Não? Pode falar, Alda. E pode voltar de uma para eles verem. Meu cumprimento, o meu. Então, eu estava no Google Play e depois aparece a pesquisar apps, aparece
um A, onde você falou que tinha aquele... Se eu quisesse... Na fotinha, né? Parece um Azinho, né? Exato. Isso, porque é Sim. inicial do seu nome. Então, quando não tem a fotinho, ele vai mostrar a inicial do nome de vocês, que vocês Isso. colocaram na conta. É, Mas então, tá na como sua conta, a viu? sua conta tá registrada como Alda, ele vai pegar o A. Aí o meu, que é Dirceu, por exemplo, tava com D ali. Tá ótimo. Agora, eu não tenho esse que você está mostrando na tela, os apps favoritos. Isso. Aqui, Alda, são apps que aparecem como sugestão para você. É que, por Exato. exemplo, aqui como... O que acontece? Aqui, como já é uma conta que a gente já usou, ele já tem os apps que já foram usados pela conta, entendeu? Entendi. E aí aparece como favoritos, que são as que a gente deu aula, as que a gente usou em aula, o que a gente usou para fazer aula. Esse aqui é a conta do Idosos Online, especificamente, né? Mas se for uma conta que você criou agora, por exemplo, só vai aparecer as sugestões porque você ainda não usou a conta, então não tem nenhum app favorito, entendeu? É isso que eu estou preocupada, porque eu acho que eu não usei. Mas por que aparece os recomendados? Eu não estou conseguindo acompanhar o que você está falando. Aí eu pensei, então eu vou ter que assistir essa aula depois, a gravação, para poder acompanhar. Mas é uma pena, porque se eu estou aqui, eu queria entender... Né? Ah, sim, não se preocupa não. É que aqui eu só tô mostrando a barra de cima. Só que depois, nos outros slides, eu vou mostrar pra vocês como eu cheguei aqui. Porque tem na barra de baixo, se você ver o seu celular, ele vai ter a parte de jogos, depois vai ter apps, e depois vai ter filmes, e depois vai ter livros. Isso a gente ainda vai mostrar pra vocês logo em seguida, tá? Aí vocês vão conseguir acompanhar. Então, o que está aparecendo no na tela, para mim... É no apps que eu coloquei aqui embaixo. Na barra de baixo do seu celular, nesse Google Play, tem um apps. O seu é Android? Agora achei o tal Isso. do apps. Por isso que ele vai mostrar só sobre aplicativos recomendados, coisas assim. Mas eu vou mostrar logo em seguida para todo mundo acompanhar. Era só para vocês verem mesmo a parte de cima, que é importante a gente lembrar. Respondendo algumas perguntas, mas não se preocupa, Alda. A gente vai fazer a parte interativa, que eu vou entrar com o celular também, tá? Tá. Valeu, obrigada. De nada. A Rê, depois eu te ajudo sim a entrar com o tablet. Respondendo a Rosa, login e senha, vocês fazem só uma vez, porque esse aplicativo vai estar sempre no seu celular, vocês não precisam sair da sua conta, vocês podem manter com a sua conta que deixou, tá bom? E depois é só pesquisar na lupa, certinho. Pode passar, Di, pra gente ver. Eu cliquei na sua fotinho. No nosso caso, é a foto dos idosos online, né? Que tinha, mas vocês podem clicar na inicial do nome de vocês. Que eu falei que era importante vocês verem. E aí, vocês vão ter... Ele vai abrir várias funções, né? Que ele tem. E aí, vocês vão ter a parte de gerenciar os apps e dispositivos, que é uma parte muito importante, onde a gente consegue configurar algumas coisas. Mas só para vocês verem os seus aplicativos que vocês já têm instalados, conseguirem também desinstalar alguns aplicativos que vocês nem sabiam que estavam lá. Então, vamos clicar nesse gerenciar apps e dispositivos. Tudo bem aqui? Vocês conseguiram? Ah, show! Aí, depois de clicar, a gente vai ter essas duas imagens. Calma lá, né? Bastante informação. Então, o gerenciar apps é para identificar os aplicativos que vocês têm que atualizar, que tem que instalar, ou se vocês querem desinstalar. Di, você pode mostrar no cursor o visão geral? Nessa imagem do meio que vocês estão vendo aqui, é onde a gente está, visão geral. Essa visão geral, ele possibilita que vocês vejam o quanto de uso vocês têm no celular
Então, por exemplo, aqui no meu celular, né? Tava mostrando que eu tava usando 44 GB de 54. Imagina que isso é um armário, né? Um armazenamento. Eu tô usando quase tudo dos 54 que eu tenho de espaço. Mas ainda não é tudo, então ele está funcionando normal. Aqui vocês conseguem só visualizar isso para terem informações. Ele também mostra para vocês que não tem nenhum app nocivo, se vocês clicarem na primeira opção, pode mostrar, olhando aqui, ó. Esse é um, como eles chamam, Play Protect, que é o aplicativo protegendo o seu celular de aplicativos que são nocivos ou que não são confiáveis. E ele aqui não diz nenhum aplicativo, não tá mostrando, então todos que eu baixei tá confiável. E em seguida, a gente vai clicar agora em gerenciar. Deixa eu vir aqui. Posso fazer uma pergunta? Pode. Esse íconezinho que está na frente do nenhum app nocivo encontrado, ele é o ícone do Play Protect? Exato, muito bem. Esse Play Protect é tipo um antivírus, né? Alguma coisa assim. Ele verifica, você não precisa baixar nada. No próprio aplicativo ele verifica essa proteção. A função dele é um pouco como a de um antivírus, né? De evitar que coisas nocivas entrem no computador, no celular, é isso? Exato, perfeito. Obrigada. E é bom vocês sempre verem os ícones, que eles são mais ou menos, às vezes eles não querem colocar o nome, mas colocam o ícone para que vocês tenham uma referência. Então aqui mostra um escudo, né, que geralmente é de proteção. Nessa parte de baixo, onde diz todos os apps estão atualizados, isso, era na outra imagem de... A última atualização há 1 hora, então às vezes vai mostrar que precisa atualizar. Então, no meu, por exemplo, tem atualizações disponíveis, 11 atualizações. Isso, no meu agora está mostrando. 15. Pode falar, Alda. Aqui mostra 15 atualizações pendentes. Então, ele está querendo mostrar para você que você tem, digamos, 15 aplicativos e eles podem ser atualizados. Mas se vocês não quiserem atualizar todos, até porque às vezes ocupam espaço, não precisa. Mas é só para vocês saberem. Quando vocês entram nessa parte de atualizar, vocês conseguem ver que aplicativos tem a opção de atualizar. O bom de atualizar, por exemplo, é o WhatsApp, porque às vezes depois a gente vai dar uma aula sobre isso no próximo módulo, hoje mesmo. Então, é bom vocês verem quais vocês querem atualizar, tá bom? É só isso nessa parte. Pode falar, Suane. Ok, desculpa, eu entrei atrasada, estava um problema aqui com a internet. É só para eu me situar, eu só vi a tela anterior, o negócio do Google Play. Qual a tela que você... qual o passo que a gente chegou até aí? Só falando. A gente tem engrenagem. A gente clicou no seu ícone, né, da sua conta. No Google Play, tem uma fotinha, o Di vai mostrar porque é rapidinho. Então a gente está vendo o Google Play mesmo, ok. Isso. Pode passar, Di. Depois de clicar nessa conta, a gente foi em gerenciar apps e dispositivos. Ok, só isso. Então foi no Google Play. Então, tá. Mas se tiver dúvidas, pode falar, tá? Tá bom. Não, só queria saber se era Google Play mesmo. Vocês estavam dando update em Google Play. Isso. Meu Deus do céu. Tá bom. Apple Store. O seu é Android. É Android, não. iOS. Né? Não. Eu dei uma viajada grande aqui. Tudo bem, obrigada. Sem problemas. Pode falar, Rê. Oi, bom dia. Eu estou tentando entrar aqui, menina. Eu entrei pelo tablet, mas aí a oficina que está lá é o e-título, não são vocês. Não entendi nada. Então, pelo tablet que você está vendo, o e-título é o material que a gente mandou da aula passada. Não é dessa aula, então. Por isso que eu não estou indo. Mas eu não consigo entrar. Por que eu não consigo entrar, menina? Então tá bom. Então tá bom. Mas logo em seguida a gente manda esse, que vocês conseguem ter o passo a passo de eu queria procurar os slides, porque aqui no celular eu não vejo nada, entendeu? É tão pequenininho que não dá para ver o que está escrito em cima. Não consigo ver. Sim. Mas tudo bem, então. Então tá bom. Vou aguardar os slides. Falou.
Obrigada. Sem problemas. Agora a gente clica em gerenciar. A Maria também tem uma dúvida, pode falar. Seu microfone está desligado. Ma, a gente não tá te ouvindo. Agora foi. Opa, desculpa. Então, eu já entrei na atualização, apareceu todos que eu tenho, e quando eu atualizei um deles, ele sai da lista? Sai. Ele saiu da minha lista, é isso? Isso mesmo. Quando você atualiza, ele sai, porque aí você não precisa mais atualizar ele. Tá, e aqueles que eu não quiser, eu deixo aqui mesmo. Isso. Tá, tem como tirar algum deles que eu não uso mais? Desinstalar? É. Sim, aí você clica no aplicativo, né? É. E aí ele vai aparecer, ele vai levar você para onde está esse aplicativo. Não sei se você consegue me ver, mas depois na parte interativa eu posso mostrar melhor. E aí você desinstala. Eu vou mostrar logo em seguida para vocês uma fotinho que fica melhor de visualizar, né? Obrigada, Jara. De nada. Então, só É uma pergunta, Jara, se a gente por acaso desinstalar coisas do Google, isso não é legal, porque pode dar problema depois, não é isso? Depende de que aplicativos, mas geralmente os aplicativos que a gente não pode desinstalar, eles nem deixam desinstalar, sabe? Tem alguns Ok. aplicativos que não dá para desinstalar, só dá para limpar, por exemplo, os dados. Então, não tem problema vocês desinstalarem alguns apps, tá? Tá bom. Obrigada. Então, agora na parte de gerenciar, que é nessa segunda coluninha do lado de visão geral, a gente vai ter os aplicativos, onde vocês podem selecionar e desinstalar. Todos os aplicativos que vocês não quiserem, dá para vocês selecionarem. E isso como o Di tá mostrando. Eu sei que tá pequeno, quem tiver conseguir fazer zoom com os dedos, às vezes melhora, mas se não der, depois o material chega para vocês, tá bom? Dá para desinstalar por aqui, mas dá para desinstalar também quando vocês procuram só na barra de pesquisa, tá? Eu vou mostrar logo em seguida. Pode passar, Di? Então, agora a gente vai voltar para onde a gente estava, né? Vamos clicar. Di, pode voltar um slide para mostrar onde está a setinha de voltar? Isso, aqui, ó. Vocês têm que clicar na seta que tá pro lado esquerdo. E aí você volta. Agora pode passar, Di. Logo em seguida, a gente clica de novo no ícone, onde estava a sua foto ou a inicial do seu nome, e a gente clica em configurações do aplicativo do Play Store. E aí a gente vai ver as operações que eles têm, a gente consegue também direcionar em que uso a gente vai utilizar, se é com os dados do seu celular, se é com Wi-Fi. Vocês vão entender já já. Pode passar, Di. Então, primeiro, quando a gente clica nessas configurações, ele vai te mostrar essa segunda tela. Depois, nessa segunda tela, a gente vai clicar em preferências de rede. Todo mundo bem até aqui? Se alguém não conseguiu... Eu tentei achar e não consegui, porque ele até saiu, né? Depois eu vejo na Tá bom, mas qualquer coisa a gente tá aqui, tá? Dando sequência. A gente clicou em preferências de rede, vai te levar para essa terceira imagem, onde vai mostrar para vocês que tipos de rede vocês estão utilizando na hora que abrem esse aplicativo. Então, às vezes é bom configurar para usar só com Wi-Fi, para não ficar pegando seus dados quando vocês estão com a rede que é do seu crédito, né? Então, isso vocês conseguem configurar. Então, a gente clica em preferências de download de apps, que é quando a gente vai baixar algum aplicativo,
E aí vocês podem escolher só baixar quando tiver Wi-Fi, que aí não vai estar cobrando, não vai estar limitando, né, os seus dados. Tudo bem até aqui? Depois alguma monitora pode entrar em contato comigo para me ajudar? Para não atrapalhar? Jara, eu ao invés de colocar somente por Wi-Fi, o meu está aqui sempre perguntar. Boa. Porque eu acho que, de repente, é preferível que ele pergunte se você estiver numa situação onde você pode estar, por exemplo, na rua, mas está usando o Wi-Fi do teu banco ou alguma coisa assim, então você pode até liberar. Você acha que é melhor deixar somente por Wi-Fi ou tá bom assim, sempre perguntar? Então, isso foi um ótimo comentário. Vai muito de como vocês usam o celular de vocês no dia a dia. Então, caso, como a Solange mencionou, se vocês estão na rua e às vezes precisam muito baixar um aplicativo que, digamos que é do cartório, né? Então vocês podem colocar em sempre perguntar, porque assim que você clicar em baixar, ele vai perguntar para você: tem certeza? Porque você está usando seus dados. E se você tem crédito, né, naquele dia, tá tranquilo utilizar, vocês podem autorizar. Então, na hora, ele vai te dar essa possibilidade. Para quem preferir, né? Sempre colocar para perguntar. Ou, se vocês só utilizam Wi-Fi, podem deixar só em Wi-Fi, que aí não vai ter problema. Aí vocês colocam como for melhor para vocês, tá bom? Não precisa ser só Wi-Fi, vocês podem usar qualquer rede, esse significa em outros meios. Pode falar, Elizabeth. O Dai, tem os dados móveis, a gente não pode deixar no Wi-Fi e quando você for usar fora na rua, você clica ali nos dados móveis, não dá na mesma? Então, Wi-Fi e dados móveis são diferentes, por isso que ele, usar qualquer rede seria para essa possibilidade de você utilizar os seus dados móveis ou usar o Wi-Fi. Mas aí vocês escolhem. Pode falar. Daí. Sabe o que eu acho que foi a pergunta? É que assim, o que a gente está definindo aqui, essa configuração especificamente, é para download de aplicativo. Se o aplicativo em si, ele usa a internet, ele vai continuar usando a internet, seja por dados móveis ou Wi-Fi, entendeu? Então, por exemplo, você está na rua, você já tem aplicativo da Uber. Você precisa chamar um táxi, você abriu o aplicativo da Uber, ele vai continuar usando seus dados móveis, normalmente, porque você está na rua sem Wi-Fi. Agora, vamos supor que você esteja na rua e o seu aplicativo da Uber esteja desatualizado, ou você não tenha o aplicativo da Uber, aí você precisa baixar ele. Aí, nesse momento, você não vai conseguir por causa dessa configuração, porque você só baixa o aplicativo e instala ele no seu celular quando você está numa rede Wi-Fi, entendeu? Então, pode ficar tranquilo nesse ponto, porque todos os aplicativos que você já tem no celular e já faz uso, se você está na rua e está com dados móveis ativados, todos eles vão continuar funcionando normalmente. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Esses dados móveis eu posso deixar ativado direto, então. Ele entende que se eu estiver em casa, estou usando Wi-Fi. Na rua, ele vai usar os meus dados, é isso? Se você tiver com os dois ativos, se você deixar os dois ativos, a partir do momento que você entra no Wi-Fi, ele para de usar os dados móveis. Agora, se você deixar desligar, por exemplo, esqueceu, você deixou desligado o Wi-Fi, deixou só os dados móveis ativos. Você chegou em casa, ele vai continuar consumindo da sua internet. Então, você tem que ficar atenta ao ícone para ver se ele está aceso ou não, ligado ou não. Mas, por padrão, a partir do momento que você se conecta numa rede Wi-Fi, ele automaticamente para de fazer o uso da rede dos dados móveis, que seria a franquia do chip, né? Da operadora. Tá legal, obrigada, viu? Desculpa, Dirceu, qual que é a prioridade? Se eu estou com os dois ligados? A prioridade sempre vai ser do Wi-Fi. Mesmo em casa ou na rua? A prioridade sempre vai ser do Wi-Fi. Por exemplo, acontece muito na IASH, por exemplo, na USPLASH. A gente está lá, a gente deixa os dois ativos. Aí tem uma hora que a gente está vendo um vídeo no YouTube, de aula, ou qualquer coisa do tipo, o vídeo trava. Aí do nada ele volta a funcionar, porque o que acontece? Eu estava usando meus dados móveis, daí ele entrou no Wi-Fi da faculdade. Daí parou de usar meus dados móveis, automaticamente está usando o Wi-Fi da faculdade. Vamos supor, eu entrei na faculdade assistindo um vídeo, né? Ele vai dar uma travadinha, voltou,
É porque agora já está usando o Wi-Fi da faculdade. Tá, não importa, mas aí chegando em casa, Se você É a mesma tiver coisa. Wi-Fi, ele vai no Wi-Fi. Isso, é. Se você tiver acesso ao Wi-Fi. Se você já tiver tido acesso a ele uma vez, você precisa fazer o primeiro acesso, que aí ele lembra e usa isso de forma automática. Agora, você chegou pela primeira vez, vamos supor, no McDonald's ou algum restaurante que oferece Wi-Fi, você tem que fazer o primeiro acesso. Tem que ativar. Para ele ativar a conexão automática. Eu queria saber se tinha diferença entre estar em casa e na rua. Não. É Estar por em padrão. casa, talvez ele capture. Não, você está em Não, é casa. o tipo de conexão mesmo. É Wi-Fi e dados móveis. Wi-Fi primeiro e data depois. Ok, obrigada. Eu posso relatar sobre a minha experiência. Tem certos Wi-Fis que, mesmo você já tendo se identificado pela primeira vez, ele pede para você se conectar de novo. É um toque só, por exemplo, o Banco Itaú. Tá? Você vai lá, se identifica, dá a senha, mas toda vez que você entra, se você quiser usar o Wi-Fi dele, ao invés dos seus dados móveis, você tem que ativar de novo. Aí é bem mais simples. Então, meu conselho é o seguinte: para quem tem restrição de uso de dados móveis, o melhor mesmo é se rotinizar para quando está na rua, liga o dado móvel, chegou em casa, desliga, ou chegou em algum lugar onde você pode usar o Wi-Fi, seja gratuito, ou seja no aeroporto, enfim, desliga o dado móvel e fica usando o Wi-Fi. Se não tiver restrição, aí tudo bem, deixa rolar. Isso, No meu caso, eu também, meu é pré-pago. Acho que faz diferença sim, porque eu sei que quando eu saio, eu ligo os dados móveis e aciona lá o valor que tem para cobrar a taxa. E se eu esqueço, ele continua. Se eu esqueço de. Tem que ter cuidado em deixar os dados móveis, porque ele está sendo cobrado, né? Verdade. É um crédito que vocês colocam, seja pós ou pré-pago, então eu recomendo desligar. Mas se vocês têm... Ultimamente eu não estou conseguindo acessar fora agora. Eu vou ter que ver o que é isso. Tá bom, obrigada. Eu vou falar para o Di passar aqui os slides para a gente dar uma continuidade, mas quem tiver... Dai, deixa eu só fazer uma perguntinha rápida. Não tem risco de você usar o Wi-Fi externo? Se você tiver dados móveis, a prioridade é você usar seus dados, né? Se você tiver dados móveis suficiente. Não. Não? Não, a partir do momento que tem os dois ligados, o Wi-Fi sempre vai ter prioridade em cima dos dados móveis. Não, eu falo assim, Wi-Fi de hospital, Wi-Fi de consultório, sabe? Não é melhor você usar seus dados móveis em vez de você usar esses Wi-Fis? Isso, se vocês têm crédito e conseguem utilizar seus dados, é bom. E tem essa possibilidade. Se vocês não estão tendo, tipo, dados móveis, não tem o crédito, meu caso sempre. Eu tô lá no consultório do dentista, por exemplo, lá tem Wi-Fi. Lá ele não vai conectar automaticamente, porque ele foi feito para você fazer o acesso cada vez que vocês vão. Então lá ele vai pedir uma conta, um cadastro, às vezes para fazer o login, né, e acessar aquela rede de Wi-Fi. Nesses casos, se você tem a possibilidade de usar sua rede de dados móveis, utiliza a sua. Mas caso vocês não tenham essa possibilidade, é bom verificar que Wi-Fi vocês estão se conectando. De shopping, geralmente, eles vão pegar um pouquinho dos seus dados, mas, assim, nada que seja para ser ruim, mas tem que ter cuidado sempre em utilizar que Wi-Fi vocês estão utilizando. Tem que ser um lugar confiável, né? Pergunta para a pessoa, às vezes do Habib's, eu vou utilizar o Wi-Fi de lá. Perguntar para o garçom, essa rede mesmo? Verificar, tá bom? Sempre é bom verificar. Dai, desculpa, eu não vi quem que perguntou. Eu acho que a pessoa queria alertar para não ficar usando o Wi-Fi em qualquer lugar, principalmente em hospitais, aeroportos, porque aí seus dados podem ser clonados, porque, como já aconteceu muitas vezes. Eu tive pessoas próximas, né? Até a irmã no hospital, e de repente o dado foi... a internet foi desviada, alguma coisa assim. Isso. Sempre manter o cuidado. Eu vou deixar esse aqui... Então, evitar de usar. Dai, deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe o que seria legal vocês ensinarem também
a gente lê a barrinha lá de cima do celular. Tem um monte de ícones. Quer dizer, não sei se vocês já ensinaram, eu não lembro de ter assistido essa aula, né? Alguns eu sei, né? Mas até às vezes aparecem umas coisas e falam, o que é isso aqui, né? Então, seria interessante saber esses ícones todos que aparecem, quais podem aparecer, para a gente saber, né? Pode deixar, a gente vai trazer essa aula sim, tá bom? Tá ótimo, tá bom. Eu vou dar sequência aqui rapidinho para a gente conseguir... Fechou o meu áudio sem querer. Só uma perguntinha. Então, é melhor sempre perguntar, em vez de usar qualquer rede ou somente o Wi-Fi, quando você vai utilizar um aplicativo, sempre perguntar, né? Porque, normalmente, eles são cobrados. Quase todos são cobrados. Os dados móveis, ele cobra, né, a rede, assim, cobra um crédito, mas pergunta, é bom, pode deixar nessa parte de sempre perguntar, que aí ele vai sempre que você for baixar, ele vai perguntar, quer utilizar mesmo essa rede, pode utilizar. Se for no Wi-Fi, eu tenho certeza que ele já vai baixar direto. Então, pode deixar. Yara, eu queria que você explicasse para a gente um pouco essa questão da autenticação para compras, que é uma coisa que a gente... como é que funciona isso? É um item abaixo de onde você está? Bom, então, eu estou perguntando, se colocar somente por Wi-Fi, ele vai utilizar aquela rede que ele pegar, não necessariamente a sua rede. Isso, isso mesmo. Agora, na qualquer parte de... Qualquer uma. Que você estiver conectado. Então, é melhor sempre perguntar. Isso. Okay, mas essa definição, Maria, é só para download, tá? O uso de aplicativo continua sendo do jeito que estava antes, que nem eu tinha explicado, entendeu? Ou seja, para baixar. É só para baixar, tipo... Usar aquele aplicativo. Isso. O uso continua sendo por dados móveis, por exemplo. Entendi. Você está na rua, você está com o Uber lá, você pode pedir Uber, ele vai continuar sendo descontado pelos seus dados móveis, entendeu? Porque você não tem acesso a nenhuma rede Wi-Fi na rua. Agora, você não tem a Uber, você está na rua, você quer baixar a Uber, aí teria que baixar pela rede, pelos dados móveis. Aí você não conseguiria. Isso, agora só pra gente ir respondendo a última dúvida, pra gente poder passar mais slides, calma, tinha essa parte na terceira imagem, nos perguntaram sobre a autenticação. A autenticação, ele vai pedir, digamos, vocês podem liberar esse acesso, vai ser como para fazer a compra de algum aplicativo por biometria ou não. Então, essa parte de autenticação é só para vocês, se vocês querem comprar alguma coisa e liberar com a sua impressão digital. Mas se não for pela impressão digital, ele vai te pedir os dados da conta, normal, tá bom? Eu vou passar aqui porque vocês vão ver essa parte de compra mais pro final, tá bom? A gente vai dar uma corridinha aqui para a gente conseguir tirar as outras dúvidas e fazer tudo que a gente ensinou aqui na parte interativa, tá bom, gente? Mostrando tipo no celular mesmo. Ao vivo e a cores. Agora aqui, voltando, né? A gente clicou na seta de voltar novamente. Eu tô na barra de baixo em apps, se vocês estiverem com seu celular. E aqui vai estar mostrando isso. Eu cliquei agora na barra de cima. Eu sei que tá complexo, né? Tem uma pergunta. Alguém perguntou como é que você entrou nesse alta. Só para a pessoa poder acompanhar. Eu tava em Para Você, que era onde estava aqui mostrando todos aqueles aplicativos que vocês falaram no início, né? E depois eu cliquei nessa segunda coluna, em alta. Encontrou? Isso aí, rosa. Então, em alta vai mostrar os aplicativos que estão em tendência nesse momento, né? Então vai mudar. Nesse momento a gente tinha instalado o e-título, como foi na aula passada, e por isso estava recomendando ele em alta, do que você já pesquisou, do que recomendam também. O que é esse em alta mesmo? Desculpe.
É os aplicativos que você me pesquisou, né? Durante o que você teve nessa barrinha de busca, eu pesquisei título, então vai estar em alta os principais aplicativos. Tá. Digamos, os últimos que você usou, que você pesquisou, né? Isso mesmo. E vocês, nessa parte onde está escrito principais apps gratuitos, vocês podem até selecionar de maneira diferente. Vocês podem colocar principais apps pagos. Eles vão te dar outras opções. Mas se não quiser mudar isso, não precisa mudar, tá? Porque é só para visualizar mesmo. Do ladinho, vocês vão ver que tem essa barrinha para as crianças, que eu vou mostrar no próximo slide. Pode passar. Ah, não. Aqui primeiro a gente vem para instalar. Então, digamos que eu selecionei o aplicativo Messenger naquela barrinha, né? A gente escolheu, ou se não, para vocês pode ser o e-título, ou pode ser o WhatsApp. Então, ele vai mostrar mais ou menos assim a carinha de como vai ficar para todos os aplicativos. Vai mostrar o nome, o número de avaliações, você consegue mostrar aí? O número de avaliações é muito importante para vocês saberem se aquele aplicativo é confiável, porque são as pessoas que estão avaliando. Então, isso é uma referência para a gente. Então, essa estrelinha significa isso. Se as pessoas dão nota 5, dão nota 1, nota 3, ok? Do lado a gente tem o espaço que ele ocupa. Eu sei que às vezes esses números ficam meio soltos assim na nossa mente, mas eles têm que mostrar essa informação. Porque às vezes, como eu falei, o meu estava quase todo cheinho, né? O meu espaço de armazenamento. Então, alguns aplicativos, quando são muito grandes, a gente não consegue baixar. E também eles vão mostrar para vocês a classificação etária. Então, se vocês querem ajudar, às vezes, algum membro familiar, que pode ser uma criança, pode ser um adulto, vocês vão notar que vai mostrar essa classificação. E hoje em dia, como as crianças também utilizam muito o celular, é bom sempre a gente se atentar a isso da nossa família. Ai, que legal que vocês encontraram joguinhos. Isso tudo também vai ser, em todos os aplicativos vai ser mais ou menos assim. Então, se vocês quiserem instalar, vocês clicam nessa barrinha que está em verde. E pode passar, Di. Aí, depois que a gente clicou em instalar, vocês vão ver que muda um pouquinho como está mostrando. Vai mostrar agora, depois de instalado, vai mostrar que tem a opção de desinstalar, né, caso vocês queiram, ou a opção de abrir, que aí vocês vão conseguir acessar o aplicativo. É sempre bom clicar em abrir e a gente mexer nele, né? Pode passar, Di. Logo em seguida eu tiro mais dúvidas. Ainda naquela parte onde vocês estavam vendo de desinstalar e abrir, eu arrastei a tela para baixo. Então, arrastando para baixo, vocês vão ter a parte de avaliações mais descritiva. Vai mostrar o que os usuários... Eu já te passo, Marli. Vai mostrar nessa parte de avaliações o que eles acharam. E aqui, por exemplo, uma internauta, né? Ela falou, não estou aqui para sair julgando os aplicativos, mas ela avaliou que esse aplicativo não era tão bom. E mostra até a data da avaliação, então isso é interessante a gente ver. Por exemplo, para alguns aplicativos a gente estava procurando sobre decoração, alguma das alunas tinha falado, eu também sempre olhava as avaliações para ver se aquele aplicativo realmente valia a pena ser baixado. Então é bom vocês ficarem de olho nessa parte. É ainda na mesma página, tá bom? Pode falar, Marli, eu vou deixar o Di passar aqui o slide. Essa parte de resenhas, eu nem sei o que quer dizer resenhas. Eu não tenho esse Face, Messenger, né? Eu só tenho o Google, porque eu acho que as pessoas vão entrar muito no Facebook, na intimidade, aparecer coisas. Então, se tem no celular, eu nem sei se tem. Eu sou leiga mesmo. Entendi. Então, naquela parte de gerenciar aplicativos, você conseguia ver que aplicativos você tinha. Mas eu vou te dar um exemplo de um aplicativo que eu sei que você vai ter talvez, que é o Google Meet.
que às vezes o pessoal está acessando pelo celular. Se vocês procurarem no Play Store, vocês vão conseguir ver essa resenha também. Essa resenha é para mostrar como a pessoa está falando sobre aquele aplicativo. Eu vou mostrar depois para vocês como ele se apresenta, mas vai ser exatamente igual como a gente mostrou. Vai ter até as avaliações do pessoal. Ele é avaliado, por exemplo, o Google Meet em 4,1 para o celular. Então, de uma nota de 5. Então, é bom a gente sempre saber. Porque, às vezes, ele pode ficar um pouco mais devagar, pode ficar mais... pode ter novas funcionalidades. E isso tudo as pessoas vão falar nessas avaliações, tá bom? Dai, deixa anotado, por favor, para ensinar como é que a gente tira os anúncios, ou pago ou não pago, do YouTube. Sabe aquele monte de anúncio que aparece quando você vê vídeo? Pô, eles enchem o saco, né? Só pagando, só pagando. Eu quero tirar isso, eu não quero mais ver propaganda. Como eu faço? Você pagar, senão você vai ter que ver aquela jossa toda. Então eu pago, só quero saber como é que eu faço para pagar e onde é que eu vou, entendeu? Tá bom, Obrigada. Obrigada. De nada. Aí depois, vamos voltar, né? A gente clicou, saiu daquela parte de aplicativo específica que a gente estava e a gente voltou. Onde a gente estava, que antes era em alta, que eu tinha falado para vocês, né? O de tá mostrando. Então, agora a gente estava em alta e agora a gente está em crianças. É uma categoria, tá bom? Essas barrinhas de cima são tudo barras onde vão mostrar opções e formas diferentes. Em crianças vão ser aplicativos que são aprovados para as crianças e também vai mostrar opções, vocês têm categorias. Eu coloquei aqui um monte de nome, né? Apps construtivos, vai mostrar essas opções para vocês quando vocês forem olhando essa parte. Vai mostrar para vocês também jogos que podem interessar para a família, como vocês conseguem estar monitorando que aplicativos alguma criança está baixando, pode mostrar jogos de memória, entre outras coisas, partes educacionais. É só para vocês saberem como que ele funciona, essa categoria. Pode passar de... Essa parte é uma parte muito importante, né? Geralmente, crianças... Eu sou da área da educação, né? Então, a gente sabe que muitas crianças ficam sozinhas em casa, os pais trabalham, né? E eles ficam direto. E eles sabem tudo, muito mais do que a gente, muito mais. Então, eles instalam o que eles querem, entram, instalam. Tem algum mecanismo dos pais bloquearem o site, os APs que eles possam entrar indevidamente? Tem uma parte aqui que é como você fazer uma conta familiar, que eu vou mostrar, eu acho que está em outros slides. Mas tem sim como vocês estarem monitorando, né, de que idade está para que idade. Por isso, você pode voltar uma, nessa parte onde mostra saiba mais, ele vai te direcionar toda essa informação para criança, educativo, vai mostrar aqui o que é interessante vocês estarem fazendo. Eu vou mostrar depois para vocês, tá? Pode passar, Di. Então, depois dessa parte de crianças, a gente vai ter as categorias, que são formas também de você acessar, gente. É tudo buscando procurar os aplicativos. Ele só te dá várias opções. Aqui nas categorias, vocês vão ter opções, por exemplo, para quem tem aquele relógio inteligente, é a primeira categoria. Apps para smartwatch. Para quem gosta de arte, design. Então, são tudo para te direcionar da maneira que você precisa e necessita. Para clima, por exemplo, vai te recomendar os aplicativos voltados para essas opções. Audiolivros, e-books. Só para mostrar para vocês onde a gente está, nessa barra de baixo, pode mostrar que a gente está aqui nos apps. Vocês veem? Na barra de baixo a gente continua em aplicativos, tá? A gente só está mostrando agora lá em cima que opções vocês têm. Isso. Agora a gente continua. Pode passar. Então, por fim,
a última categoria que vai mostrar para vocês é a escolha dos editores. São recomendações que o... Ah, não é o último, não é a última categoria. Mas eram opções que o Play Store fazia antes. Ele fazia como se fosse um grupo de aplicativos que vocês teriam interesse. Esse é um pouco chatinho de ficar olhando, mas é interessante ter, né? Então, hoje em dia a gente tem outras formas de ver. Talvez só pesquisando seja mais fácil, tá bom? Talvez o seu não tenha porque atualizou. Viu como o Play Store é? A gente vê que os aplicativos estão constantemente se atualizando. No meu, eu estou procurando aqui também essa escolha de editores. Ele atualizou e ele não tem mais. Agora que eu verifiquei. No Mas meu também vai até não a tem. parte de categorias. Você No meu viu? também não tem. E para quem não atualizou, tem essa parte. Então, vocês ainda têm. Mas não faz grande diferença porque é só para pesquisa mesmo dos apps que eles recomendam. Agora, na barra de baixo, vamos lá para a barra de baixo, que é importante. A gente estava em aplicativos, apps, né? E agora a gente clicou em livros, nessa imagem do meio. Em filmes, desculpa. Te confundi, né? Desculpa. Nesse que tem a imagem do celular, clicando em filmes, vocês vão ter recomendações dos filmes que estão em cartazes, mas são pagos. Tem opções gratuitas, aí precisa estar pesquisando, tá bom? Agora, nessa segunda imagem, a gente tem a opção de livros. Eu sei que hoje em dia a gente não baixa o livro em si, a gente às vezes só baixa em PDF, né? Mas é uma opção para vocês saberem. Essa segunda imagem está mostrando os livros que tem, também são pagos. Dá para vocês pesquisarem gêneros e tudo isso. E só para não confundir vocês, gente, eu coloquei aqui nesse lado esquerdo uma imagem, né? É um aplicativo que eu tenho, pelo menos, que é onde eu leio os meus PDFs. Então, ele se chama Moonreader. E aí você consegue baixar esse aplicativo, é só para vocês terem um exemplo, e conseguir ler os seus PDFs, se vocês têm no celular ou não. Mas se não quiserem também, é uma escolha, gente. Às vezes vocês têm outros aplicativos que podem... Diana, esse Moonreader, ele só lê PDF ou você pode ter formato MOBI, formato EPUB? E-book? Não. Esse é um aplicativo, esse que você está mostrando, Moonreader, você disse que usa para ler os PDFs, correto? Entendi corretamente. Então, a pergunta é, se o formato, ao invés de ser PDF, for MOBI ou EPUB, um outro formato, ele lê também ou ele é exclusivamente para leitura em PDF? Boa pergunta. Eu não testei, mas eu vou testar e eu te Tudo passo, bem. tá? Não, tudo bem. E aí eu mesma posso fazer, não se preocupe. Sem problemas. Obrigada pela pergunta também. Muito importante. Eu sei que a hora já está passando para quem já está no módulo 1. Aqui são opções de filmes que a gente tinha mostrado antes, só para vocês verem. Geralmente vocês também acessam pelo computador, né? Ou vão no cinema, então talvez não seja tão interessante essa parte, né? Pode passar, Di. Só pra gente correr aqui contra o tempo. Agora eu vou mostrar uma parte que é para vocês pagarem, que é da parte do Google Play Pass. Ele serve... Eu só vou colocar um pouquinho por cima, assim. Quando a gente estava naquela parte do ícone, onde mostra sua fotinho ou sua inicial do nome, né? Voltando a clicar naquela barra de cima... você vai ter em cima de configurações a opção de Play Pass. O Play Pass é uma forma de pagamento mensual ou dependendo de como vocês assinaram para ter aplicativos, né, de jogos ou alguns outros aplicativos sem anúncios e tudo isso. Isso é interessante para geralmente quem tem aplicativos que são pagos. Mas se vocês não têm nenhum aplicativo que não é pago, não é tão interessante. Mas é só para vocês saberem essa opção, tá bom? Pode passar, Di.
E aqui, por fim, né, a gente tem a parte do iOS. Talvez quem tenha os monitores que tenham o iOS vão conseguir me ajudar um pouco mais nessa parte. Você quer falar, Di, também? Posso falar assim, gente, ó, aqui, quem foi que tinha perguntado? Acho que era a Vera, né? Olha, aquela parte que a gente tinha falado de categoria do apps que eu e a Sandy comentamos, era esse ícone aqui do meio. Diferente do Android, que tem duas opções, várias colunas em cima e várias opções embaixo, o iOS ele é um pouquinho mais simples nesse caso, porque ele só tem embaixo o menu. Então tem o de hoje, que são os destaques que tem do aplicativo de hoje, tem jogos e tem os apps, que aí eles são divididos por categoria. E tem o arcade, que são só jogos que você paga uma mensalidade, que nem a Dai falou, que é de R$10 também. E você tem acesso a um pacote de jogos, de X de jogos, eu não sei quantos exatamente. E aí o que acontece? Também, isso para os dois modelos de celular, tá? Caso vocês queiram um app específico ou só uma categoria de aplicativo, você pode pesquisar direto na barra. Então, por exemplo, culinária. Você pode só escrever aqui, culinária, vai aparecer só aplicativos relacionados à culinária. Navegação, só aplicativo de navegação. Táxi, ou coisa assim do tipo, vai aparecer só aplicativo de transporte, né? Ou transporte, que vai aparecer só aplicativo de transporte. Jogos, se você tem algum jogo específico, dá para você colocar o tipo do jogo aqui, que aí aparece todos os tipos do jogo também. Ou digitar direto o nome do jogo, o nome do aplicativo também. Mas geralmente quando você opta por essa opção de pesquisar direto o nome do aplicativo, ele também já aparece aplicativos da mesma categoria. Então, por exemplo, quando você digita Uber, você pode notar que embaixo dele vai aparecer também o 99. Por quê? Porque os dois estão na categoria de transporte, entendeu? Então vai aparecer Uber 99, provavelmente o Movit, né? Alguma coisa assim, já vai para uma coisa meio... o InDrive, que agora está fazendo sucesso também. Enfim, E é bom lembrar, como você acessa a sua conta, Di? No iOS, você fala aqui em cima? Do mesmo jeito, é que a partir do momento que você já pega o iOS, você obrigatoriamente já tem que criar a conta no sistema deles. Então, a partir do momento que você, só de abrir o aplicativo, você já vai estar com uma conta logada aqui. E é justamente isso que a gente vai mostrar agora. Então, ó, abriu a App Store, vai ser essa telinha que você vai se deparar, senão você vai estar na aba de hoje, mas não tem problema. Você vem direto e clica na sua fotinha. Se não tiver sua fotinha, vai estar a mesma coisa do Android, na Play Store, que é só a letra do seu primeiro nome. Aí, ao clicar aqui, ó, você vai ser jogado para uma parte um pouquinho de configuração da sua conta do iOS. Então, ao clicar em compras, por exemplo, vai mostrar todos os aplicativos que você já tem comprado, inclusive os gratuitos. Então, assim, todos que você tem no celular já vão estar por aqui. Aí é uma lista imensa que você pode só puxando de baixo para cima, que você vai ter acesso a todos os aplicativos que você tem instalado no iOS. Os aplicativos diferentes do Google, né? Do Android, os obrigatórios nem vão estar aqui, tá? Eles têm um método de atualização um pouquinho diferente. Perguntar. Ele é bem mais simples, né? Pode perguntar se quem tiver perguntas. Olha, escuta, eu tenho uma dúvida, que é o seguinte, uma colega que instalou para mim o 99, ela falou, não posso fazer no seu computador, porque senão a pessoa do Uber vai vir aqui só para pegar, para buscar você. Então, ficou sem aplicativo no meu celular por causa disso. Dá para entender? Um pouquinho.
calma. Ela chegou a instalar o aplicativo no seu celular? Mas aí ela tirou eu mesmo, isso é coisa de 1900. Mas acontece que eu não sei instalar, porque eu estou com a ideia de que ela disse, se você instalar o 99, eles podem vir buscar você nesse endereço que você está. Será que é verdade isso? Eu não tenho instalado. Não. Assim, você Vou instala... instalar melhor, né? Eu quero saber uma coisa que não venham até mim pensando que eu chamei para ir em algum lugar. Não, é que para eles virem te buscar é uma etapa a mais, não é só instalar o aplicativo. Você instala o aplicativo e quando você quer pedir uma corrida, você abre o aplicativo, digita para onde você quer ir, da onde você está saindo, e aí depois vai aparecer o valor da corrida, você opta por aceitar ou não o valor da corrida que vai aparecer para você, confirma o pagamento e aí sim que ele vem até você. Mas tem esse ritual todo ainda, né? Eu posso aplicar, mas ali já vai falar, tenha conta Google. Mas vai cair na conta do banco no meu nome, porque sempre alguém paga aqui da minha casa a corrida, não sei o quê, porque já instalaram eles para eles. É que eles cadastraram algum método de pagamento, foi tanto o cartão de crédito deles. Isso é opcional para você também. Mas só para baixar, gente, vocês podem baixar o Google Maps, né? Às vezes já tem no celular. Às vezes é só para vocês monitorarem, tipo 99. É só para vocês verem quanto vai sair a corrida. Não precisa ainda chamar nenhum motorista se vocês não quiserem, tá? Eu ponho o aplicativo. Está travando. Eu ponho. Fechou. Você fechou o microfone, Marlene. Eu ponho no aplicativo, para mim, no Google, está lá Uber 99, não há problema. Não, é isso que eu coloco? Não, você vai lá, que nem a gente ensinou. Você abre a App Store, digita na barra de pesquisa superior o nome do aplicativo Uber, no caso, vai aparecer o Uber. Você vai clicar lá e instalar. Aí você abre, cria a conta, tudo. É confiável isso tudo, né? Isso, qualquer coisa nos chama também no privado que a gente faz junto com você, tá bom? O aplicativo que eu mais uso é o do Uber. Eu uso 3, 4 vezes por dia. É muito bom, é muito útil. Obrigada a todos que ficaram no primeiro módulo. Eu vou terminar com a pergunta da Maria. Só uma perguntinha. Isso, pode falar. Eu tenho em compras alguns aplicativos. Esses aplicativos, a maioria estão como abrir. Aí tem outros, por exemplo, a carteira digital de trânsito eu uso bastante. E ele está com uma nuvenzinha com uma seta. O que é isso? Isso significa que você já baixou ele alguma vez, mas atualmente ele está desinstalado. É só você clicar na nuvenzinha que você volta a instalar ele no seu aparelho. Ah, que interessante. Então, é só clicar aqui e já estou instalando? Isso, porque o iOS, diferente do Android, todo aplicativo que você for instalar novo, ele pede uma autenticação sua. Uma confirmação de que você vai realmente querer instalar aquilo. Mas Acabou de abrir, Disseu. Obrigada. Aí. Imagina. Pode falar, Sandy. Oi, gente, bom dia. Eu queria só falar sobre o que a Vera comentou das categorias. No iOS tem, só que ele fica bem escondido, tanto que eu acho que não é muita gente que sabe. Naquela mesma barrinha do meio dos aplicativos, descendo toda a tela lá embaixo, vai ter categorias. Aí eu ia perguntar, se vocês quiserem, eu posso compartilhar a tela do celular para mostrar rapidinho aqui, pode ser? À vontade. Peraí. Aí vocês vão ver de forma interativa como é mesmo no aparelho. Para quem tiver, para quem... E para quem quiser ir beber uma água, pode beber. Logo em seguida a gente inicia. Olha, eu tô me vendo. Peraí, que eu acho que eu não consigo tirar. Deu. Indo aqui na barrinha do meio que a gente indicou,
vai ter esses apps mesmo, né? E aí vai ter essas categorias gerais, vamos dizer, que são os aplicativos mais conhecidos. Aí, descendo tudo isso aqui, a gente vai olhar lá embaixo que tem top categorias. E aí você pode acessar aplicativos assim. Se você tiver dificuldades em pesquisar algo específico, você pode encontrar mais aplicativos sobre, por exemplo, clicando aqui em ver tudo, dá para ver várias categorias. Então, por exemplo, de entretenimento, a gente clica aqui e vê vários aplicativos relacionados a isso. Por exemplo, o Discovery, YouTube mesmo que a gente usa. Tem outros também, aí tem só os grátis aqui embaixo. Então, se vocês quiserem acessar também, fica mais fácil assim, eu acho. Sandy, você consegue aproveitar e mostrar como é que atualiza o aplicativo no iOS? Ah, sim. Ó, a gente vem aqui no íconezinho lá em cima, né? O mesmo que a gente indicou. E aí vai ter aqui embaixo os aplicativos que estão para atualizar. Eu não atualizo há muito tempo, então tem muitos aplicativos. Mas você pode clicar em atualizar tudo e atualizando só os que você quer. Por exemplo, se eu clicar em atualizar só o Canva, ele vai atualizar só o Canva. E aí leva um tempinho, né? A gente espera e depois ele já fica disponível para abrir. E se a gente sair depois que atualizar e voltar de novo, esse aplicativo não vai estar mais aí porque você já atualizou. Show, perfeito. Eu vou parar de compartilhar aqui, peraí. Ninguém tem mais dúvida? Eba, já foi para A gente agradece quem participou do módulo 1. Se não conseguir mais participar, a gente está gravando. Vou parar a gravação.